Deus, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que sim. Shalom, bom dia. Deus abençoe a todo mundo que for ver este vídeo. Quem não ver não vai ser abençoado. Tô brincando, minha gente, tá? Hoje, quarta-feira, já estamos no meio da semana, tá voando. Cerco de Jericó pegando fogo, minha gente. Vai sair milagre, vai acontecer milagre. E vai haver testemunhos. Então vamos lá, vamos começar o nosso evangelho, né? Sempre lembrando que é dividido em 3 partes. Primeira parte é explicação. Primeiro, leitura da palavra. Tem que ler, eu sigo a liturgia diária, tá? Essa daqui, quarta-feira, tá? Eu vou ver se eu coloco o canal hoje do Instagram, né? O povo não fala Instagram, tem que ser Instagram. Mas eu vou colocar lá no Instagram. Vou colocar aqui, gente, pra ver quem que segue o canal. Porque eu vou começar um projeto, tá? Mas por enquanto é surpresa, tá? Mas eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês, cada um que vê esses vídeos, tá? E este projeto são para crianças, tá, minha gente? Crianças humildes. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então eu vou ter que colocar. O Instagram, ele não tem foto, não tem nada meu, mas tem os santos, é um canal de Jesus que eu falo. É um canal que tem os santos, que tem o santo do dia, que tem os vídeos curtos que eu coloco lá, com o link também. Mas futuramente eu vou trazer para vocês tudo explicadinho, só passar essa semana dos eventos, né? O Cerco de Jericó, para depois poder trazer para vocês, tá? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo, que tem poder, tá, minha gente? Não tem outro que tenha tanto poder assim. Então, ó, a segunda parte é a explicação bíblica, tá? Nossa explicação. E depois, por último, é aquela partezinha para gravar na cuca, gravar na mente, tá? Sobre a nossa leitura, tá? Para que fique guardado para você, tá? Povos do universo. Não, minha gente, pera aí. 7ª semana da Páscoa. Vamos começar por partes. 7ª semana da Páscoa, depois da Ascensão. Quarta-feira, dia 4. Antífona. Povos todos do universo. Batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Aleluia. Menos dentro da igreja. Você não pode esquecer que você não pode bater palma, fazer muito barulho, não, minha gente, na igreja, tá? A não ser que seja uma reunião carismática. Aí sim você pode bater palma, dançar, que é uma bênção de Deus, é uma maravilha. Aí você solta lá aquele outro que você guarda. Quando você está na missa normal, você esconde, tá? Mas na reunião carismática você solta a franga, né? Solta aquele que está lá dentro, querendo louvar, querendo bater palma para Jesus, tá? Porque tem pessoas diferentes, minha gente, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, a igreja nos dá essas opções, né? As reuniões carismáticas, que se não fosse elas, eu acho que teria até mais protestante por aí, minha gente. Com todo o respeito, viu, minha gente? Com todo o respeito. Que eu amo, adoro os meus amigos, tá? Que são de outras religiões. Eu tenho todo o respeito do mundo. E já falei também de como que funciona, tá? O estudo é este. Quando entre as pessoas há vínculos de bem-querer, toda despedida vem acompanhada de fortes emoções. Oxalá, em nossas despedidas, à semelhança de Jesus, possamos espalhar sementes de bondade e estímulo de progresso espiritual. Amém. Então, ó, pega a sua Bíblia lá, tá, minha gente? Vamos acompanhar a leitura. Vamos continuar nos mesmos eventos, Atos dos Apóstolos e João, tá? Então vamos lá, leitura de Atos dos Apóstolos, você vai pegar a sua Bíblia no capítulo 20, do versículo 28 ao 38. São 10 versículos, mas eu sempre vou ler, tá? Se tiver notas, se tiver o versículo e o capítulo, eu não vou ler, mas se tiver notas, eu vou ler, tá? Porque as notas vocês não têm acesso, capítulo e versículo tem acesso. Então, vocês podem pesquisar até no Google mesmo, tá? Pega seu aplicativo aí, sua Bíblia, a forma que você acha para poder ter a palavra de Deus, tá, minha gente? E antes de mais nada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Meu bom Jesus, meu Senhor, meu Rei, Senhor que vive nas alturas com nosso Pai glorioso, Deus Pai e Deus Filho, nos mande o Espírito Santo para que acompanhe esta leitura, nos trazendo a verdade da palavra. Meu Pai, meu bom Jesus, que eu possa ser instrumento da verdade, tá? Eu não, mas que eu sirva de transmissora, trazendo a palavra e que o Espírito Santo me guie para levar a verdade, seja ela boa ou ruim. E peço à Santa Virgem Mãe que nos deu amor, devoção, sabedoria, paciência, que a gente tenha, nós tenhamos a mesma perseverança, a mesma fé, a mesma confiança que ela teve em Deus Pai, né? Ela aceitou a proposta, né, minha gente? Graças a Maria ter aceitado, né? Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a primeira tentativa não deu certo, que foi com a Eva, né, minha gente? Mas vamos lá. Vamos então continuar. E falo também do seu anjo da guarda. Fala com ele, tá? Meu anjo da guarda, obrigada, tá? Que todos abençoem, todos os santos e todos os anjos do Senhor abençoem a sua vida, tá? Abençoem a minha vida, para que eu possa continuar levando a palavra. Não importa, minha gente, se é para uma pessoa, para trilhões. Eu não tenho nenhuma audácia, tá? De ganhar seguidores, tá? Porque esse canal é de Jesus Cristo, minha gente, tá? Ele quem escolhe, ele quem decide, tá? E o importante é que fique a semente, tá? Porque daqui a gente não leva nada, minha gente, não leva nada, nem o nosso próprio corpo. Vamos lá para a leitura então, já deu tempo de você pegar a sua Bíblia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus a mensagem da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tenho dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Minha gente, hoje eu vou ter que falar dos sacerdotes. Por favor, minha gente, Deus me ajude. Me ajuda, Espírito Santo. Eu vou ter que falar? Não, é a palavra de Deus que vai falar, né? Eu só vou transmitir aqui o que está escrito, minha gente. Vamos direto para a explicação. Então, ó, lá no 28, no versículo 28 do capítulo 20, diz o seguinte: Paulo usa a linguagem do pastoreio para descrever a responsabilidade dos líderes da igreja de Éfeso. Aqui eles são chamados de supervisores, tires, um homem encarregado do dever de ver que as coisas a serem feitas pelos outros são feitas corretamente, ou superintendente, que é oficial cristão em geral, responsável por uma igreja
bispo supervisor, episcopos no grego, em vez de anciãos. Ver nota no versículo 17. Vamos ver a nota no versículo 17. A próxima grande, até vou ver de novo se é o 17 mesmo, porque eu olhei aqui e diz o seguinte: a próxima grande parada nessa segunda viagem missionária foi em Tessalônica, onde mais uma vez Paulo começou visitando a sinagoga local. Ele fez isso por 3 semanas. É sobre isso, o 17. Então vamos continuar. Vou voltar um pouquinho para nós não nos perdermos. Que é oficial cristão em geral, Strongs, né? Que é oficial cristão em geral, responsável por uma igreja. Strong é forte, né, minha gente? O significado, eu acho. Bispo supervisor, episcopos, em vez de anciãos designados pelo Espírito Santo para essa tarefa. A referência aqui à redenção por meio do sangue de Jesus é única em Atos, mas a linguagem reflete declarações de Paulo em outros lugares. Você vai ver em Romanos, capítulo 3, versículo 25, capítulo 5, versículo 9 e Efésios, capítulo 2, versículo 13. Depois, lá no versículo do 29 ao 30, Paulo claramente não considerou a doutrina incorreta como algo de pouca importância. Ele chamou os falsos mestres de lobos vorazes, porque a eternidade depende da correta compreensão do evangelho. Gente, isso daqui é muito importante, porque como eu já falei aqui antes, a palavra de Deus já falou dos falsos profetas. Eu já falei para você também, né, das características do demônio. Quando você percebe as características do demônio num padre, num pastor, aí do seu coach, você foge, porque aquele dali não é orientado pelo Espírito Santo, não. Ele é orientado pelo Satanás, tá? Não é orientado por Deus, minha gente. Não é mesmo pelo Espírito Santo. E Paulo está falando sobre isso, né? Então, às vezes, até o seu padre, ele pode ser um bom padre, mas ele não está sendo presente, né, para lhe ajudar. Isso daqui era o que mais Paulo falava, né, de não perder nenhuma ovelha do seu aprisco, como Jesus também. Então, antes dele ir embora, todo o tempo ele sempre ia atrás dos presbíteros, né, para que eles não se perdessem, não saíssem do caminho. Ele tinha essa preocupação. E ontem, na leitura de ontem, nós falamos disso, né, que ele fez uma despedida dizendo, né, abrindo o coração, dizendo que ele fez tudo que ele pôde, que ele abriu os olhos, que ele falou do evangelho, que ele fez tudo que estava no alcance dele, que o Espírito mandava, e que ele repetiu muitas vezes as mesmas palavras, né, para que não se perdessem do caminho, né, então que ele estava de coração limpo. Lá no 31, Paulo descreve seus 3 anos de ministério ativo em Éfeso como um período de vigilância constante, advertência e sincera preocupação. Os eventos registrados em Atos se encaixam bem nessa descrição. Então, esses 3 anos de ministério ativo em Éfeso, com certeza Éfeso tinha dificuldades. Então, esses 3 anos, os 3 temas que ele mais trabalhou foi a vigilância constante, assim como a gente também fala muito aqui, porque ele conhecia o poder organizado e hierárquico do mal, né? E o que o mal pode fazer, o que o mal pode fazer você se enganar, porque o demônio ele é mestre em enganar, né? Então, a preocupação dele é que os pastores dele se perdessem e acabassem levando o rebanho junto, minha gente. O que a gente já falou tanto aqui, né? Preste atenção nas ações, nas atitudes do seu pároco, tá? Dos seus padres, dos padres que passam na sua paróquia, do seu pastor, da sua igreja, tá? E se o que ele fala anda de acordo com o que ele faz, né? Porque Paulo falava e fazia, Jesus falava e fazia. Se o seu pároco, padre, pastor fala, mas não anda de acordo com o que ele faz, pode ter certeza que você vai acabar parando no purgatório, quiçá no inferno,
por causa deste pastor ou deste padre, que você vai seguir ele. Aí você tem preguicinha, né, de ler a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, o povo perece, minha gente, tá? Eu já falei que também nós devemos ler a Bíblia um pedacinho e pedir para o Espírito Santo nos ajudar a compreender, porque é Ele que traz o dom do conhecimento e do temor de Deus. Se você abrir a Bíblia sozinho, sem pedir essa ajuda, você não vai entender nada, meu povo, não vai. Lá no 32, Paulo entregou os cristãos de Éfeso à graça de Deus, que fortalece os discípulos em suas tarefas terrenas e provê herança eterna aos santificados, aqueles que são santificados por Deus. Por que Paulo falou isso, minha gente? Porque ele sabe sobre Jesus, ele sabe que Jesus ia intervir para os apóstolos, né? Ele sabe que ele se doando, trabalhando como ele trabalhou, ele iria receber o reino dos céus. Era a esperança dele, porque ele já tinha sido perseguidor dos cristãos, né? Então, ele foi, se não foi o maior pregador dentre os apóstolos, né? Pelo menos foi o que mais andou, minha gente, foi o que mais trabalhou, tá? Funcionou muito o apóstolo Paulo, né? Santo Paulo, apóstolo. Eu sou muito devota dele, muito devota dele. E cada dia que passa, sou mais ainda, graças a Deus, porque ele tem todas as características que eu desejo para mim, tá, gente? Não é fácil. Ele sabe que... Porque assim, gente, ó, lá quando essa graça de Deus que ele fala, que fortalece os discípulos e suas tarefas terrenas, o Espírito Santo de Deus, do que ele está falando aqui, ele sabe que depois, né, que os seus pastores ali, os presbíteros nessa igreja primitiva, não se perdessem, também não deixassem as suas ovelhas para trás. Vamos colocar para os dias de hoje, tá? Mas hoje é diferente. Hoje tem muita cobrança, hoje tem muita gente, hoje tem não sei o quê. Tem, mas você segue Jesus ou você quer agradar? Porque Jesus não agradou ninguém, ele agradou o Pai. E se você tem medo, né, por causa de cobranças, por causa de... Você não tem que ter medo, Deus já disse, eu estou com você, né? Você que é pastor, que é padre, né? Existem sim cobranças, minha gente, e não é só. Mas, gente, minha gente, eu até lembrei agora que... Então, minha gente, ele sabia que os presbíteros, né? Ele sempre estava ali, né, falando, sempre estava ali orientando, para que eles não se perdessem no caminho e também não perdessem as suas ovelhas, porque ele sabia que existe essa luta espiritual. E se essas ovelhas seguissem esses maus pastores, esses falsos pastores, e ele já está avisando para o futuro, no caso, nesta época, que chegam com doutrinas, né? Doutrinas diferentes. É isso que eu estou falando. Essas doutrinas de libertação, teoria da libertação, nem sei se é assim que fala. Minha gente, quando sai, tá, do evangelho, você, se não conhece o evangelho, você entra, tá? Porque você crê que aquele que está ali é um comissionado de Deus. Você não vai duvidar, você tem o maior respeito, né? E não faça isso daqui, não, essa comida aqui é do Padre. Minha gente, Jesus comia junto com seus discípulos. Quando eu vejo uma mesa separada, tá, para o Padre, com o seminarista, com coroinha, com pessoas escolhidas ali, né, puxa-sacos, vou ser bem honesta, tá? E este padre não se envolve com o povo. Não, quer fazer um café pro padre? Tudo bem, minha gente. Quer fazer um almoço? Tudo bem. Agora, botar ele separado, dar um valor, colocar ele lá em cima, tá? Não foi isso que Jesus fez, tá? Quando você vê isso na sua paróquia, você, já falei, pica sua mula, vai embora, tá? Esse não segue Jesus, não. E você vai parar no purgatório ou no inferno por causa dele. Porque você faz o que ele manda e não o que Jesus manda, né? Você tem que ter submissão a Jesus Cristo e não a qualquer padre. O padre você só vai seguir o seu padre se ele segue Jesus Cristo. Se não, se ele demonstra características que não são de Deus, você não tem que segui-lo. Não tem mesmo. Se você tentar dialogar com ele, conversar, e não der certo, saia e vá para outra paróquia, tá? Tem muitas igrejas, capelas, lugares que estão assim sedentos de pessoas querendo trabalhar, de pessoas que estão orando por pessoas para ajudar,
tá? Não coloque a sua eternidade fora, tá? Apegado em lugares, tá? Porque você vai embora, você não vai ficar agarrado na igreja, a não ser que você seja um fantasma lá para assombrar os outros. Tô brincando, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Depois do versículo 33 ao 35, eu esqueço que tem que olhar ali para os 5. Se não passa, já fica difícil. Paulo nunca foi motivado por dinheiro ou fama. Minha gente, hoje espero que os meus padres lá da paróquia não pensem que é para eles. Pela madrugada, Senhor, meu bom Jesus, tá? É para geral. Se um dia esse vídeo chegar em outros lugares, tá, minha gente, que eu tenho poucos seguidores, tá? Mas Deus é Deus, Deus manda quem Ele quer. Então, minha gente, no futuro eu não sei o que vai acontecer com esse canal, depois que eu for embora desse mundo, ele vai continuar, espero que alguém continue no meu lugar, né? E isso aqui é muito importante. Paulo, ele não se importava com dinheiro, tá? E nem com fama, tá? E o que mais nós vemos hoje em dia é padre querendo explodir em redes sociais, né? Só que você tem que lembrar, tá? Que é Deus quem levanta, é Jesus Cristo quem escolhe, não é você, tá? Não é você pastor, não é você padre, tá? Se você não consegue nem conter as suas ovelhas, tá? Se você não consegue nem dar um bom exemplo para as suas ovelhas na sua paróquia, quiçá você dar conta, tá? De fama, né? Vamos supor, Frei Gilson, tá? Frei Gilson foi um levantado por Deus, é cheio do Espírito Santo. Você percebe, quem já foi lá na Canção Nova e viu aquelas milhões de pessoas lá, e o que ele faz, ele sempre diz que é tudo por Deus e nada é dele, que o nome dele, que o nome dele se rebate, tá? Então você, seja como Paulo, tá? Não, você tem que ir para onde precisam de você. É o que Jesus veio fazer, tá? Foi Deus quem levantou Jesus. Não foi Jesus que quis isso. Foi Deus quem quis. E Jesus só obedeceu. Se o próprio Jesus obedeceu, minha gente, você, que é o bom pastor da sua ovelha, das suas ovelhas, tá dando mais atenção para onde, tá? Para a sua paróquia ou para fora da sua paróquia, tá? Se você busca reconhecimento pelo mundo, tá? Com a ideia, achando, tá? Que isso vai levar a palavra de Deus. Quem decide, quem leva a palavra de Deus é Deus, tá? Assim como ele escolheu Davi, lá no meio do nada, tava lá no meio do campo, lá com as ovelhas dele, os irmãos dele estavam lá todos, e o profeta foi lá. Deus escolheu Davi, tá? E o profeta perguntou, cadê o outro? Tá faltando um. E o pai dele botou ele escondido, minha gente. Pequeno, novo ainda, tá? Mas foi Deus quem escolheu. É Deus que te tira do anonimato quando Ele quiser. Não é a sua vontade. Não batalhe para isso. Você não vai alcançar nada. Você vai perder seu tempo, a sua energia. E aonde precisam, já é necessário, para os humildes, para os pobres que estão esperando por você. Nunca esqueça disso. Se Deus quiser, Ele te levanta de onde você está. Isso aqui está claro aqui, principalmente em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, minha gente, é uma leitura para as igrejas, tá? Para as igrejas. Tanto para paroquianos hoje em dia, né, que se fala, não é discípulo, mas bom, paroquianos, quanto para padres, tá? A humildade de Paulo, a vida dele não era nada, né? Vamos continuar. Presta atenção no que eu vou falar agora, para você ter certeza do que eu acabei de falar anteriormente. Gente, se vocês acham que eu tô falando coisa na minha cabeça, não tô. É o que tá aqui, escrito aqui. E não esqueçam que eu peço ao Espírito Santo de Deus. Eu vivo o dia inteiro orando, minha gente. Não é possível que ele não vai vir me ajudar. Deus disse que ia ajudar. Eu conto com ajuda. Sozinha, gente, eu nunca conseguiria fazer isso. Nunca. Tá? E quando eu tive o chamado, eu quis fugir mesmo. Não vou mentir pra vocês. Porque eu sei do peso que é espiritual, tá? Não é nem daqui não, porque não me importa, já falei pra vocês, se tem 1000 seguidores. Se um só de vocês que me vê, que vê esses vídeos aqui, adianta alguma palavra, se algum versículo, uma palavrinha vai funcionar pra você, for de bom proveito, Deus já fica feliz.
Deus ficando feliz, eu glorifico o nome de Deus, tá? Eu glorifico o nome de Deus, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja, porque é Ele que tem poder. Foi Ele quem pediu para eu fazer isso, minha gente. Eu não sou ninguém, eu sou um verme, igual a vocês, como Deus já falou. A gente aqui é trabalhador de Deus, quem não percebeu isso ainda é porque não leu a Bíblia. Olha, presta atenção nessa parte aqui. Paulo nunca foi motivado por dinheiro ou fama, ou Instagram, tá? Ou lives, ou encontros de tipo Frei Gilson, mas o Frei Gilson não dá pra falar, porque ele foi um levantado por Deus, minha gente. Pela madrugada, aquele homem ele é diferenciado. Bom, ele nunca foi motivado por dinheiro ou fama, como demonstrado por seu trabalho árduo, que ministraram as suas necessidades e as daqueles que o acompanhavam. Então, minha gente, Paulo ele se preocupava com os que ajudavam ele, com os que queriam o mesmo que ele queria. Não o que ele queria, o ego dele queria. Ele nem pensava no ego dele, na verdade. Quando ele foi convertido, ele só pensava em Jesus, em levar a palavra de Jesus. E ele se preocupava com que aqueles que estivessem com ele não desestimulassem. Por quê? Para que o plano de Deus fosse cumprido, como falamos aqui muitas vezes, né? Quando os fiéis não entendem o evangelho, não estudam o evangelho, mas vão naquela fé fria, naquela fé fingida, religiosa, que vão na igreja para se iludirem achando que estão fazendo uma coisa certa e fazem aquilo que o padre manda, e o pior, se o padre for um mau pastor, vai pro inferno. Vou ser honesta aqui, tá? Porque se fosse um padre falando isso na igreja, ele já tinha sido excomungado, com certeza. A preocupação dele era quem andava com ele, falando, vamos lá, vamos continuar, não desiste, força, foco, fé. Era isso que ele fazia, minha gente, tá? Se preocupava, porque ele sabia que mantendo os discípulos juntos, tá? E incentivados, ele conseguiria fazer o que Deus queria, tá? E era nisso que ele se regozijava, era nisso que ele se sentia feliz e completo, tá, minha gente? O dito de Jesus é mais abençoado dar do que receber, tá? E hoje em dia não é o que vemos, tá? O povo só quer, tá? A igreja só quer receber, tá? Não quer dar, né? Mas só quer receber. Para um bom entendedor, minha palavra basta, tá, minha gente? No dízimo, sabem lembrar do nosso telefone, né? Fora do dízimo, não. Nem sabem o nome da gente. Desculpem, mas aqui tem que falar a verdade, minha gente, tá? Perdão mesmo, não sou eu, tá? Eu sou outra pessoa, sou uma pessoa calma, feliz, alegre, mas aqui eu tenho que falar a verdade, tá? Não dá pra fugir desse tema. Aqui, ó, o dito de Jesus é mais abençoado dar do que receber, é encontrado somente aqui. Ele se assemelha a alguns ditos de Jesus em outras partes. Lucas, capítulo 6, versículo 38, se você quiser ver. Obviamente, Jesus falou muito mais do que está registrado nos evangelhos, né? Você vai ver em João, capítulo 20, versículo 31, e no capítulo 21, versículo 25, tá? Aqui já nós vamos até o 38, só tem até o 35. Agora gravando na mente, tá? Então, acredito que já falamos bastante, mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, principalmente aqui, a importância de cuidar tanto de si mesmos como do rebanho, pois foram colocados como guardas e pastores pela ação do Espírito Santo. Paulo exorta-os a vigiarem, lembrando que por 3 anos lhe ensinou continuamente. Então, gente, já falamos aqui o que Paulo fala, tá? E o que Paulo fala para hoje, a importância de cuidar de si. Lembram, acho que nos 2 vídeos anteriores a esse, falamos de Jesus orando. Primeiro ele orava para si, depois para os seus apóstolos, né? O seu discipulado, né? Então, para si, porque ele é o cabeça, né? E todo o padre sempre é um comissionado de Deus, né? O Espírito Santo vai estar com ele. Mas lembrem-se, tá? Que o demônio tem poderes, tá? Que se igualam em alguns casos, tá? De milagres, de coisas que você pode acreditar que são de Deus e não são. Lembrem de Moisés, tá? Que o demônio fez repetir os mesmos milagres, tá? Alguns deles
Então, ó, este texto é crucial para os dias atuais, minha gente, tá? Paulo reconhece a importância dos anciãos na liderança da igreja, mas ao mesmo tempo expressa sua preocupação com o futuro da comunidade. Por quê? Porque ele chama, olha o que ele fala, os desafios e perigos, lobos ferozes. Paulo avisa, após a sua partida surgirão homens que tentarão a dominar a comunidade. E, minha gente, isso aqui é o que mais a gente vê hoje em dia, tá? Aquele padre que quer fazer tudo do jeito dele, né? Fulano tem que ir para aquele lugar, não é a disponibilidade do fulano, da pessoa, do fiel, é como ele quer. É ditadura, né? Não tem aquela comunidade, né? Não tem a unidade, tem sozinho. O sabichão quer fazer tudo sozinho, tá? Então, ele vai te levar para o inferno, não esqueça disso. Doutrinas perversas, outro tema para você gravar na sua mente. Ele alerta para o perigo de homens que quererão arrastar discípulos para o erro através de doutrinas falsas. Teologia da libertação é uma. Tá muito, hoje em dia tem muito, tá? Cuidado, porque é um limiar muito, dá para enganar bem. É um limiar que você tem que conhecer o evangelho para distinguir, tá? O que é o verdadeiro e o que é o falso. Mas já falamos muito sobre isso aqui nos vídeos anteriores, muito mesmo. Responsabilidade dos líderes. Os anciãos são responsáveis por cuidar tanto de si quanto do rebanho que lhes foi confiado, pastoreando e defendendo dos perigos. Na sua paróquia, o seu padre ele defende dos perigos? Ou ele vem dar xixi, né? Acordou de mau humor, aí vem dar xixi em você, na sua paróquia. Eu sei que muita gente aqui é de outras paróquias, que tem algumas paróquias que tem vídeos que eu mando, e alguns vêm e eu pergunto para vocês da sua paróquia, tá? Esses padres estão com disponibilidade para você quando você liga para a secretaria? E aí é só 10 dias depois, um mês depois, ou você consegue ser atendido? Como é que tá hoje em dia? Ou você tem que buscar um psicólogo, já que você não conseguiu falar com o padre? Não esqueça, você tem o Espírito Santo de Deus com você. Esse não te engana, não. Também não te leva para a doutrina falsa, desde que você busque a verdade, a justiça e a santidade. A santidade é uma busca eterna, tá, minha gente? É cair e levantar e não desistir. Ensinamentos. A importância da vigilância. Nós falamos muito ontem, tá? Os líderes e os membros da comunidade devem estar sempre vigilantes, atentos aos perigos que podem ameaçar a fé. Falamos ontem, vigia quando você estiver cansado, quando você estiver exausto, quando você estiver com um problema, para não fazer o quê? Pecar, para não jogar no outro seu estresse, a sua culpa. Se você acordou cedo demais, está cansado, trabalhou demais, silencie para você não pecar, porque na hora do tete a tete, Deus vai te perguntar, Jesus Cristo vai te perguntar: você amou como eu amei? Você teve paciência? Você vigiou? Como está aqui Paulo falando no Evangelho? Se Jesus, imagina o que Jesus não falou, minha gente, que não está escrito aqui para esses apóstolos, né? Mas graças a Deus, Paulo falou muita coisa. O papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita os líderes e guia a igreja na sua missão, desde que este líder, né, esteja de acordo com os ensinamentos do Evangelho, da palavra sagrada de Deus, né? Sim, se for isso, sim. Se for um padre que não busca holofotes, mas que busca as suas ovelhas, né? A importância do trabalho e do serviço aos outros. Paulo ensina que o trabalho e a ajuda aos necessitados são sinais da fé em ação. Como é que está o seu padre na sua paróquia? Ele está buscando os necessitados? Ele está buscando conhecer quem são? Hein, minha gente? Graças a Deus, nosso Senhor, né? Eu posso falar não, mas eu posso dizer, né, que na paróquia que eu estou, sim. Amém, né? Principalmente, que são dois, como eu já falei. Eu vou ter uma dívida eterna com o Padre Geraldo. Se algum dia ele ver esse vídeo, um grande abraço, que Deus abençoe ele, que ele também me deu uma benção, tá? Que por causa dele, meu filho voltou a ter aquele entusiasmo, né? Meu filho é coroinha, minha gente. E ele estava muito desanimado, né? E o Padre Geraldo, por ter esse carisma, né? Esse dom
de querer, de dar importância, né, à necessidade, voltou. Meu filho fica alegre, fica feliz, né, quando vai servir na igreja de Coroinha. Graças a bom Deus, nosso Senhor, que toda a honra e toda a glória dele. Eu fico muito feliz, né. A importância do trabalho, já falamos, né. E a conclusão é que esta passagem nos convida à reflexão sobre a importância da liderança na igreja, do seu padre, do seu pastor, a necessidade de vigiar no seu cansaço para que você não peque principalmente contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem volta, é mortal. E que você não peque também contra a caridade, tá? O que é caridade? É você não falar, não fazer fofoca, não fazer difamação dentro da igreja, tá? O que mais acontece é isso. Chega um membro novo, não agradou, não fui com a cara do fulano. Fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, vou lá contar pro padre, tá? Você vai pro inferno, tá? Você vai para o inferno, tá? Porque isso não é da sua conta. O que o outro faz ou deixa de fazer, o Espírito Santo de Deus vai guiar o padre. Não precisa você ir lá fofocar, porque você não sabe da vida daquela pessoa. E eu não falo por mim, eu falo para todos que veem esse vídeo aqui. Quando chegar gente nova, tá? E que tá iniciando, que não conhece, chegou com uma roupa mais curta, com isso e aquilo, não vai chegar, tá? Ah, isso aí tá falta de respeito, né? Isso eu já vi acontecer. Que aqui tem que ter respeito na casa de Deus, tá? Paciência com esse irmão, porque ele conhece o evangelho. Se ele conhece o evangelho, ele sabe que ele vai pro inferno. Mas o orgulho é mais alto, o ego, né? Tem que se mostrar e tem que falar ou fazer alguma coisa. Você não tem esse direito, tá? Você não tem. O que você pode fazer é acolher esta pessoa do jeito que ela é, porque ela chegou lá por causa de Deus, do Espírito Santo de Deus, tá? E aí você vai lá estragar o plano de Deus? Você entende agora a gravidade do pecado, tá? E você vê que ela tá iniciando, você não vai dar pitaco na vida dela, minha gente, tá? Deixa ela conversar com o padre. Existe a pastoral da acolhida. Se não existe, sempre alguém vai acolher, que é especificamente para isso, para não se meter na vida da pessoa, né? Para não criar confusão, mas unidade, tá? E esta pessoa, ou até a secretaria, né? A pessoa vai buscar e vai marcar, e aí ela vai conversar com o padre, vai ajudar, vai dizer, olha, você precisa fazer os sacramentos e tal. Aí, com o passar do tempo, ela vai cair em si, ela vai buscar, ela vai conhecer, minha gente, tá? O que eu mais vejo em todas as igrejas é isso, né? Tem que falar lá na frente, tem que cuidar, assim, as vestes, tem que cuidar o celular desligado, é necessário para não atrapalhar. Às vezes um homilia importante, aí o telefone tocando, a criança chorando, tá? É gente caminhando. Eu sei que isso é complicado, né? Mas você não pode se pegar essas coisas. Eu falo do padre, né? Não pode. Agora, você que está ali dentro da paróquia, você tem que ajudar neste caso, né? Se você vê uma criança chorando, né? Você vai lá com toda educação, né? E aí você tenta fazer alguma coisa que não ofenda aquela pessoa, tá? Como diz aqui, minha gente, é muito mais abençoado dar do que receber. Dar é muito melhor você ser ofendido do que ofender. Eu também falo sempre isso. Porque o peso, tá, que você vai carregar depois é horrível, é triste, tá, minha gente, tá? Isso aí não vai ficar assim em branco, não. Você pode até confessar para o padre, mas não pense que a sua confissão vai ser pelo padre, né, perdoado. Quem vai perdoar é nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O padre é o intermediário ali. Ele pode até falar que perdoa, mas só quem pode perdoar é Deus, tá, minha gente? Até porque o padre não conhece tudo, não, e nem sabe se você fala tudo na sua confissão. Bora para a segunda leitura. Bom, vamos continuar na segunda leitura agora. Na segunda leitura, pega lá a sua Bíblia, João, tá? Pra gente acompanhar, minha gente. Seu aplicativo, né? O que você tiver aí para você poder acompanhar, para você gravar, né? E para quê? Para um dia, quando alguém vier falar alguma coisa, você lembrar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 ao 19, tá? Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, sempre quando eu falo naquele tempo, eu lembro do diácono Eduardo. Um abraço, meu amigo.
Nós amamos a sua família, o Senhor. Diácono Eduardo, um grande abraço, né? Para o Senhor, para a sua esposa Wanda, tá? Para a Luana, para os seus filhos. Nós amamos o Senhor demais. Né? O diácono esteve presente no meu casamento. Eu fiquei tão feliz, minha gente, que e eu amo também quando eu ainda ouvia, quando ele podia, né, fazer quando ele presidia a missa, né? E aí ele sempre falava da palavra, que ele é diácono, então ele sempre, às vezes, né, quando ele estava presente, ele lia. E ele tem uma voz bem forte, e ele lê excelentemente, né? Eu aprendi muito a ler, prestando atenção nele, lendo pausadamente, explicando, né, com clareza nas palavras. Graças a ele, muito da leitura se originou da leitura dele, né? Que ele dizia: naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Minha gente, não é praticamente o que Paulo falou? Só que Paulo falou para Jesus, né? Então, vamos lá para a explicação. Então, minha gente, ó, lá no versículo 18, não, é do 11 ao 19. Vou falar do 12 em diante, tá? Até mesmo a traição de Judas, porque não tem o 11, tá? Só tem o 12. Até mesmo a traição de Judas ocorreu para que as escrituras se cumprissem. A passagem bíblica que serve de fundamento é provavelmente Salmos, capítulo 41, versículo 9, aplicada a Jesus em João, no capítulo 13, versículo 18, tá? Se você quiser olhar, tá, minha gente? Outras referências cumpridas por meio de Judas são Salmos 69, versículo 25 e 109, versículo 8, tá? Citado em Atos, do capítulo 1, versículo 20. Lá no 18, esse versículo antecipa a comissão que Jesus atribuiu aos seus discípulos depois de sua ressurreição. Vamos ver, aqui não tem 20, 21, 20, 23 e 21. Esses versículos contêm a versão do Evangelho de João da Grande Comissão, que culmina na apresentação de Jesus como o enviado do Pai. Agora, o enviado tinha se tornado o enviador, comissionando os seus seguidores a servir como seus mensageiros e representantes. Todas as três pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento. Como Jesus foi enviado por Deus, o Pai, assim ele, o Filho, estava enviando os seus discípulos, equipando-os com o Espírito Santo. São três a Trindade. Assim, João demonstrou que cada membro da divindade está envolvido no plano da redenção e na missão de difundir o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi dado de maneira dramática e permanente, pouco tempo depois. Dramática por quê, minha gente? Por causa que foi um sacrifício na cruz, né? Mas ele depois subiu para o Pai e deixou dito que enviaria o Espírito Consolador e que assim como ele foi, ele voltaria, tá?
Então, vamos continuar. Agora eu vou falar daquela parte que Jesus primeiro orou para ele, depois ele orou para os seus discípulos, tá? Só que não é a do 19, esse não, nem tá aqui, tá, gente? Ele tá no versículo 20 ao 26. Jesus não apenas orou por si mesmo e pelos seus discípulos, mas sua visão transcendeu o presente. Você vai ver em Deuteronômio, do 29, versículos 14 e 15. Cristo se preocupou com a unidade e o amor de seus seguidores. Seu padre está se preocupando com seu amor? Ele está se preocupando, minha gente? Ele se preocupa com seus seguidores? Pelo menos os fiéis, né? Porque Jesus tinha trilhões de discípulos, mas os fiéis, os 12 fiéis, essa era a maior preocupação dele, né? Assim como Paulo, Jesus e Paulo tinham discípulos, né? E a maior preocupação deles era que esse discipulado aí, que era fiel a ele, fosse salvo, né? Que Deus guardasse um lugar nos céus para eles, né? Então, eu faço essa pergunta para a sua reflexão. Eu já falei para vocês, tem trilhões de igrejas precisando de pessoas. Não perca seu tempo nem a sua salvação indo atrás de um mau pastor. A visão de um povo de Deus unido foi expressa anteriormente nos versículos, no capítulo 10, no versículo 16 e no capítulo 11, versículo 52, se você quiser conferir, tá? A unidade dos cristãos é produto da unidade indivisível de Deus. Você vai ver no capítulo 10, versículo 38, capítulo 14, versículo 10 ao 11, capítulo 23, capítulo 15, do 4 ao 5. Todas em Atos. Uma vez unidos, os cristãos têm condições de testemunhar a respeito da verdadeira identidade de Jesus como o enviado de Deus. Este é o testemunho. Testemunhar Jesus Cristo, tá? Agora para você guardar na sua cuca, na sua mente. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Já falamos que Jesus pede proteção para os seus discípulos, porque ele vai embora, mas os discípulos vão ficar. O medo dele era que os discípulos se perdessem, né, minha gente? Mas não se perderam. Todos foram guardados, zelados, protegidos, especialmente no mundo onde podem ser tentados e perseguidos, para que sejam um, como nós somos um. Jesus ora para que os discípulos mantenham a unidade em si, né? Será que o seu padre ora para que todos... Será que ele mantém esse contato? Será que ele fazia como Paulo, né? Que ia atrás desses fiéis para manter essa motivação para que o plano de Deus seguisse acontecendo, né? Você que é paroquiano que nem eu, tá? Na sua igreja, você observa o quê? Que tá tudo parado ou que a coisa está fluindo, entre que existe essa unidade. Aí você já vê alguma coisa. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus não pede que seus discípulos sejam removidos do mundo, mas ele pede que sejam protegidos do mal. Ele reconhece, tá? Que os discípulos estão no mundo, mas vivem de acordo com a vontade de Deus, apesar de estarem no mundo. Depois, consagra-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Jesus pede que os discípulos sejam consagrados, ou seja, que sejam dedicados a Deus, né? E que vivam na verdade. Minha gente, ser dedicado a Deus é fazer o que Jesus veio fazer na terra, minha gente, tá? Não é holofote, não é Instagram, tá? Não é seguidores no YouTube. O que ele pede é que vivam na verdade de Deus, de Jesus Cristo, naquilo que Jesus veio fazer. O resto é consequência, tá? E aquele que segue Jesus e que faz o que Deus manda, ele nem pensa, tá? Se vai ter retorno ou não. Ele não tá nem aí para isso. Ele só quer saber de fazer a vontade de Deus. Porque ele sabe que se ele não fizer, ele vai passar a eternidade dele com capeta, cutucando ele, tá, minha gente? Isso é uma verdade absoluta. É triste falar isso, porque é ruim, gente, mas é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Jesus reconhece que foi enviado pelo Pai para o mundo e que, da mesma forma, ele também envia seus discípulos para testemunhar
e cumprir a missão de salvação. Porque é uma missão, tá? Que dura uma vida inteira. Eu me consagro por eles. Olha o que Jesus falou, minha gente. Me diga de todo o seu coração, seu Padre. Ele fala isso. Eu me consagro por vocês, meus fiéis discípulos, que fazem a vontade de Deus, Pai, que está nas alturas. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Jesus se oferece em sacrifício por seus discípulos, para que eles também sejam consagrados e vivam na verdade. Ele busca a santidade deles, para que possam ser instrumentos de Deus no mundo. Gente, os padres mal terminam a missa e somem. Não tem tempo para te ouvir. E quando te ouvem, 30 segundos. Não é para ouvir, para você chorar suas pitangas, que isso tem hora também, né? Mas dar atenção, saber como está, isso daí é o que mantém a unidade da igreja, minha gente. Olha lá, meu gato, apareceu. É isso que mantém a unidade da igreja. É isso que leva os fiéis a continuarem, a seguirem com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, gente? A leitura hoje foi essa. Mais uma vez eu quero pedir, não vou nem pedir, eu vou agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por trazer mais um dia da minha vida, a palavra de Deus, a verdade do Espírito Santo de Deus. Eu sei que o que eu falo aqui pode chegar em alguns padres. Que bom, né? Tomara que chegue. Eu não me importo, gente, se isso vai me prejudicar ou não, porque eu creio nas palavras de Deus. Eu creio que Deus protege, tá? Porque é como eu falei pra vocês já. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim, né? Porque eu já passei por muita coisa. Por muita, como é que a gente fala? Livramento. Eu já passei por muito livramento. E eu reconheço isso, tá? Então eu espero do fundo da minha alma, de preferência, eu gostaria muito, gente, que essa palavra chegasse em todas as igrejas, todos os sacerdotes, porque não é eu, não sou eu, minha gente. Eu não sei nada e eu já falei pra vocês, ser padre deve ser muito difícil, mas com certeza no tempo antigo era muito mais difícil, tá? Muito mais difícil, porque a cobrança vinha do Espírito Santo, de Deus, o respeito. Hoje também, mas não é assim que funciona, vem do cardeal, do papa, do arcebispo. E aí, minha gente, envolve o quê? Posição social, ego, orgulho, vaidade. É o que mais vemos hoje em dia. Que tristeza para Jesus Cristo. Eu fico imaginando Jesus vendo a situação. Eu imagino que seja muito triste, né? Deve doer o coração dele. Falar em coração, eu vou receber a fita, minha gente, do apostolado, da oração, da consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. E eu tô muito feliz, minha gente, porque foi pelo Sagrado Coração que Jesus se mostrou. E com certeza eu vou chorar esse dia. Vai ser um dia de muita felicidade, muita alegria. Minha gente, esta é a palavra de hoje e eu desejo do fundo da minha alma que qualquer leitura aqui seja proveitosa, qualquer palavra, qualquer versículo seja proveitoso para você, que você abra os seus olhos. Não perca a sua salvação por causa de um falso profeta, um falso padre, um falso pastor, tá? Deus não te promete dinheiro. Deus não te promete riqueza, nem prata, nem ouro, tá? Ele te promete paz, tá? Paz, príncipe da paz, unidade com os irmãos, né? Compreensão, alegria, tá, minha gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, todo o poder e toda a glória e toda a honra, meu Rei, meu Salvador, meu Senhor, são suas. Eu glorifico o seu nome, meu Jesus Cristo, porque glorificando o teu nome, meu Pai, Deus nosso Pai, que vive e reina nas alturas, é glorificado. Amém. Até amanhã. Shalom.